Desde sempre, as pessoas fascinam-me. Se há uma coisa de que gosto é conversar com pessoas. E através da conversa, descobrir quem são, como vivem, virá-las do avesso. O Mercarte deu uma possibilidade de conhecer ainda mais pessoas. Pessoas extraordinárias também pelo seu lado menos visível. Os artistas que fazem o Mercarte e muitos outros artistas desta existência. The Art of é o lado A e, sobretudo, o lado B dos seres humanos que tenho o privilégio de encontrar na minha vida. Eu sou a Alexandra Quadros. Adora salame de chocolate, adora queijo. Assume os seus dias bons e os seus dias maus como se fizessem parte das mais de 100 coisas e meia que tem de fazer antes de crescer. Já se zangou com algumas nódoas da vida. A outras deu dias felizes e com todas escreveu as histórias que lhe desenham os cantos da boca quando se ri. Não sei se sorri sempre a dormir, mas sei que continua a dar saltinhos de alegria e a compor ou pintar palavras com o sentido do humor e o propósito certos que fazem dela a escritora crescida que trabalhou para ser. Crescer custa, mas eu ainda acho que custa mais conseguir manter uma parte tua criança. Chama-se Isabel Zambojal. A Isabel escreve livros para miúdos que já deram a volta ao país, já estão em muitas partes do mundo e fazem parte do Plano Nacional de Leitura. Tenho a sorte de já ter escrito com ela parte do lado B das nossas vidas. E é verdade, porque há mais de 20 anos que nós nos conhecemos, não é, Isabel? É verdade, conhecemos para aí aos 6. Aos 5. Olha, achas que ser escritora é uma decisão ou é uma coisa que surge por necessidade? No meu caso foi uma surpresa. E ela surpreende-nos sempre porque dá sempre uma resposta ao contrário. Acho que para algumas pessoas pode ter sido uma decisão e outras uma necessidade. Eu era redatora publicitária, sim, passava os dias a escrever, queria ser educadora de infância, sim, antes de ser publicitária, mas também queria ter 6 filhos. Comecei a pensar que não era uma boa decisão, convencida que ia ter os 6 filhos. Não tive, só tive uma que vale por 6, está tudo bem à mesma. Mas convencida que ia ter os 6 filhos, decidi não ir para a educadora. E fui para a publicitária. Trabalhei como redatora durante muitos anos. E um dia um cliente encomendou-me uns livrinhos de histórias para crianças, porque queriam fazer uma promoção com um pudim. É verdade. Na compra de 4 pudins, ganha este livrinho. Exatamente. E eu escrevi 4 pequenas histórias, por acaso foram ilustradas pelo André Letria, comecei muito bem logo. O André Letria devia ter pai uns 21 anos, mas foi verdade. E adorei aquele trabalho e começaram-me a dizer: Isabel, escreve para crianças, gostas tanto de crianças? E a verdade é que eu já passava os dias a escrever. E então pensei, como publicitária, que era e que ainda sou, pensei, tenho que ter uma ideia. Porque nós, sim, tudo tem que ter uma ideia. Se tivermos crescemos uma ideia, isso, não é? Pois, as coisas à partida safam-se. Então tenho que ter uma ideia. E reparei que na altura, os primeiros livros saíram em 2001, não havia nada sobre as cidades para crianças. Agora há muita coisa, sim, mas na altura não havia nada. E eu lancei, juntamente com o João Fazenda, também comecei em grande, exatamente, que era muito, muito novo, lancei uma coleção, que é a coleção Um Saltinho A, que vão fazer 18 anos. Meu Deus, já maiores de idade. Já maiores de idade, já. E já andaram pelo mundo também. E andam por aí. Andam por aí. Que engraçado. Então foi uma surpresa para ti, tu nunca tinhas pensado... Nunca. Aliás, tinha ido a uma entrevista até, como copy, e perguntaram-me se eu queria escrever livros. O diretor criativo perguntou-me e eu respondi, não, eu adoro ser copy. Aquelas parvoíces que nós dizemos. Quando eu digo que não, eu engulo sempre. Pois. Portanto, é melhor estar caladinha. Eu disse, não, eu adoro ser copy. Pois, até porque é uma pergunta um bocadinho óbvia, vindo da família que tu vens. Tio Mário, não vamos falar sobre si hoje. Esqueça, porque hoje o tempo de antena é para ela. Olha, tu já falaste em muitas entrevistas da tua vontade de trabalhar com os mais novos e acabaste de falar agora do querias ser educadora de infância, mãe de 6 filhos, minha Nossa Senhora, quase uma equipa de futebol. Mas, surgiu-te esta ideia por causa dos tais livros da promoção, mas podia-te ter surgido a ideia de escrever livros para adultos. Foi logo direto, nem pensaste, nem olhaste para trás. Não, nem olhei para trás. E gosto de estar mesmo perto dos pequeninos e foi uma surpresa também. Eu, nesta fase da minha vida, se não tivesse os livros, eu não estaria perto de gente pequena. É porque verdade. As minhas amigas ainda não são avós. As amigas da minha filha ainda não são mães. Na família não há crianças. Portanto, é muito difícil estar com crianças nesta fase. Nos meus 50 anos é muito difícil estar com crianças. E eu estou-me a adiantar um bocadinho, mas não faz mal. Na tua trajetória enquanto escritora, nunca te passou pela cabeça escrever um livro para adultos? Sim, passou-me. Até comecei, tenho uma ideia.
já estruturada, tenho título até, mas... Ela é muito rápida. Mas as coisas foram acontecendo. E depois houve outros convites, outros projetos, e eu fui agarrando as coisas que me apareciam e não sei se faz sentido agora pegar ou não. Pois. Não sei. Só, é uma surpresa, eu gosto de surpresas. A surpresa, exatamente. O que é que tu achas que podes trazer aos miúdos? Ou o que é que achas que trazes aos miúdos quando escreves uma história, um conto, uma coleção? Quer dizer, não quero parecer vaidosa, nem pretenciosa da minha importância, mas tento sempre fazê-los pensar em alguma coisa. Uma vez aconteceu-me até na Guarda, foi dos primeiros encontros que eu tive, fiquei muito impressionada. Eu tenho um livro que é dedicado às minhas avós e a uma tia-avó que eu tinha que era cega. E falei dessa relação que eu tive com esta minha tia-avó, que foi muito importante para mim, porque a dedicatória era a minha tia-avó cega, a Tatá, que mesmo cega me fez ver muita coisa. E falei desta relação. E estava um miúdo, aquilo era num ginásio enorme, junto a pai 300 crianças, daqueles agrupamentos que vêm das aldeias. E estava um miúdo, os outros estavam todos sentados no chão, e estava um miúdo de joelhos, a olhar para mim, logo nas filas da frente, e o miúdo não tirava os olhos de mim. E quando eu acabei de falar, ele veio ter comigo e disse: a senhora teve uma tia-avó cega, mas eu tenho um pai que nunca lhe ouvia voz. Meu Deus. Pois. Ele teve um AVC e o miúdo tinha 7 anos, 8 anos. E eu disse: estás a ver, mas as pessoas são diferentes, mesmo assim nós mantemos relações e conseguimos comunicar de outra forma. E eu aí acho que foi importante para aquele miúdo, porque eu ali era uma líder de opinião, que eles estavam preparados para me receber, tinham estudado os livros, tinham feito trabalhos. Portanto, eles estavam preparados para receber e eu acho que naquele miúdo eu fiz a diferença. Pensei, já valeu a pena ter escrito este livro. Claro. Então deixa-me saltar aqui uma pergunta que eu tinha, mas eu acho que isto tem muito mais graça assim. Tu achas que as histórias, acabaste de dizer que sim, achas que as histórias podem trazer, podem valer a pena, não é? Ou seja, trazer qualquer coisa aos miúdos. Achas que as histórias, nesse sentido, e usando um bocadinho as brincadeiras que tu fazes com as palavras, podem ser vacinas, ou podem ser armas, ou podem ser remédios? Acho que é como para os adultos. Eu acho que não há grande diferença. Como nós também sentimos as histórias ao ler um livro, há coisas que nos despertam, que temos consciência, que tocam nos nossos medos. Acho que para os miúdos é a mesma coisa. Eu não sou nada infantil a escrever para os miúdos. Pois não és de todo. Acho que os meus contos, os contos são os livros que têm mais de mim, acho que têm vários layers de entendimento. Sim, completamente. Eles às vezes não percebem porque é que aquela frase está ali, o segundo sentido daquela frase, mas também tento que não seja chocante no meio do livro, que fique enquadrada na história. Sim. Mas se lerem mais velhos vão perceber. Não os trato-os muito de igual para igual. Claro que tenho cuidado no vocabulário. Claro. Para eles não se afastarem do livro. Claro. Mas acho que eu falo com eles como se estivesse a falar contigo. Sim, eu não te chamo criança, é como falo com toda a gente. Que bom. Fico já mais nova. É muito mais... Fico já a achar que estou muito, muito, muito mais nova. Não, mas é que eu fico muito triste quando me deparo, e graças a Deus é cada vez menos frequente, mas com crianças que não gostam de ler. Porque eu, de facto, acho que as histórias têm um papel muito importante nas nossas vidas. E quando tu encontras um escritor em criança ou em adulto que realmente te faz viajar para algum lado, é uma coisa muito importante. E eu queria saber se tu escreves com essa preocupação. Ou seja, já disseste que sim, que tentas sempre passar... É assim, a minha alma é de publicitária também. Certo. Portanto, eu tenho alguma preocupação com o target. Sim. Eu tenho esta cabeça, não é? Claro. Chego ao meu público. Sim, mas tu já falaste sobre coisas complicadas, já falaste sobre uma das tuas histórias minhas preferidas é a das rugas na cara, precisamente. A princesa que sorria a dormir. Sim, porque as rugas, quer dizer, porque eu acho que uma das coisas extraordinárias na infância é o contacto com os avós. Exatamente. Acho que é assim uma coisa muito, muito boa. É. Que nós temos consciência mais tarde. Eu, por acaso, sempre adorei as minhas avós. Não conheci nenhum avô, mas eu tinha tanto desgosto de não ter tido nenhum avô que tudo o que era homens de cabelos brancos eu chamava de avô. Ela tem este lado. Até o Marcelo Caetano e o Américo Tomás eu chamava de avô, porque apareciam na televisão, e eu, o 25 de Abril, eu tinha menos de 8 anos, portanto eu via-os todos os dias, eu chamava de avô, eu tudo o que era... Portanto, eu tinha aquela coisa... Eram avós muito ocupados. Mas pronto, eu tinha o meu sentido prático
Sim. É assim, não tinha avô, eu arranjava. E arranjei. Exatamente. E eu acho que esse livro das rugas, eu quis despertá-los para a importância de terem pessoas mais velhas ao pé deles. Que é um grande privilégio. Sim, mas voltando ao que eu te estava a dizer, eu acho que tu escreves, de facto, não só não escreves de uma forma acriançada, aquela coisa do popó e do ão-ão, mas escreves sobre temas sérios. Eu até te vou confessar uma coisa. Eu, quando escrevo, eu não escrevo a pensar nas crianças. Eu escrevo a pensar, às vezes, nas pessoas que me rodeiam. E, por exemplo, agora este livro, o livro que vai sair, o Napoleão Benjamin Pirueta, o menino Lupa, é um menino que amplia os defeitos dos outros, mas não tem capacidade nenhuma para olhar para si. Isso é extraordinário, porque com os problemas que existem hoje em dia, do bullying, estás a ver? Supostamente é um livro de adulto. Pois, não é? e é assim, e nós todos, eu cada vez me sinto mais menina Lupa, porque realmente, quando eu faço uma crítica para os outros, depois começo a pensar, tipo, não, mas espera, tu nesta situação também poderias ter feito a mesma coisa, ou fizeste, Claro. Portanto, é assim, eu acabo por ser uma menina Lupa, e acho que todos nós, pois, temos muita dificuldade em nos observarmos. Exato. E imensa facilidade em criticar os outros. A dificuldade que eu tive neste livro foi não escrever um livro moralista. Pois. E então fui pelo humor, pela brincadeira, mas há ali uma mensagem que eu gostaria que ficasse. Claro, mas eu acho que se sente muito isso nos teus livros. Como é que é o processo de escrita? Como é que, imagina, a editora, já tens quase 80 títulos publicados, a editora chega ao pé de ti, chegou o momento, ou é ao contrário, ou és tu que propões uma história? Acontecem as duas coisas. Acontecem as duas coisas. E quando é completamente livre, como é que é o processo? Porque eu acho que é uma coisa que toda a gente, é uma pergunta que toda a gente se faz, não é? Nós sabemos, mas... Eu tenho lá aquele caderninho que nós vamos apontando as ideias. Tenho sempre vou ouvindo uma frase, qualquer coisa que me desperta a atenção. Tu agarras muitas coisas, não é? Tu és um bocadinho ladra daquilo que vais ouvindo e vais vendo, não é? Isto foi uma observação de pessoas, minhas amigas, tipo, eu sou uma ótima companhia de férias. Ela é a pessoa mais chata. Como é que as pessoas dizem estas coisas? Não têm noção. Não têm noção das coisas. E isto acontece diariamente. As pessoas não se verem. É incrível. É muito acaba por ser muito divertido. Sim. Eu já não digo nada. Já não sou... Não. Rio-me para dentro, muitas vezes. Porque elas também se devem rir quando eu digo algumas coisas. Claro. Mas a verdade é que nós temos muito pouca noção de nós próprios. Sim. E então, essa ideia do tal menino Lupa veio da observação. E, frases por exemplo, que te dizem, não é? Eu lembro-me de uma como é que era, dos sapatos? Ou da roupa? Da nódoa, por exemplo, a história da nódoa foi porque um dia, não sei porquê, ou porque ando sempre à procura de ideias, vi uma nódoa de manteiga numas botas. Eu deixei cair estava a comer uma torrada, a manteiga da torrada derreteu e pingou mesmo em cima de umas botas que eu tinha de camurça. Eu tentei tirar a nódoa, ela ficou muito disfarçada, mas as botas eram muito confortáveis. Eu andava de um lado para o outro. Eu continuei borrifei para a nódoa. E andava de um lado para o outro. E um dia olhei para aquela nódoa e pensei, quando eras manteiga, só de manteigueira, tinhas uma vida muito aborrecida. Agora que és manteiga nódoa, bem, vais comigo para todo lado. Ao cinema, ao teatro, à casa de amigos, já andaste de comboio, de avião. Fogo. E realmente a história veio do... um bocadinho de manteiga transforma-se em nódoa e a vida muda. E estás a ver, eu acho que é outro livro que também fala muito para os adultos, porque eu lembro-me do teu livro e por acaso de uma campanha de publicidade que de facto falava das nódoas, não vou dizer a marca, porque nós pais às vezes somos muito achados com os miúdos, não é? Com as nódoas, e não te sujes, e faz parte do crescimento sujar-se, não é? Eu sujo-me imenso. Pois, tu sujas-te imenso. Sou muito trapalhona e entorno cafés, entorno vinho, entorno tudo. Mas vivo bem com isso, sim. A vida também é o sujar e o limpar-se, não é? É. Olha, qual foi a história que foi mais difícil para ti de escrever? Foi o Napoleão. Foi o Napoleão? Foi, porque não queria ser moralista. E o que está aqui por trás, alguma moralidade, que não sejas tão crítico com os outros, tu também tens defeitos, quer dizer, há aqui, e eu não queria ser moral, quer dizer, não queria ser a chata. Pois. Mas não é então sempre a última, brincar. Não, foi mesmo. Queria brincar. E também há outra verdade.
os outros 3 contos que tenho, pronto, e falo dos contos, são muito bem recebidos nas escolas. E agora sinto outra responsabilidade do que quando estava fechada nas agências de publicidade e escrevia contos e depois não os via. Agora não, agora eu dou ali o corpo às balas, não é? Claro, claro. Eu depois vou para a escola e está lá o meu nome e as pessoas já conhecem, já estão à espera de um certo tipo de registro, já há uma exigência maior. Sim. Portanto, acho que também foi por causa disso. Tu fizeste esta semana, este podcast vai para o ar mais tarde, mas quem quiser pode ouvir as notas de autor da TSF. Fizeste uma coisa muito engraçada na TSF, que foi falar um bocadinho daquilo que tu querias, trabalhar com crianças, etc. E falaste das tuas digressões das escolas e disseste uma frase que eu gostei, que foi: não há público mais fácil. Mas generoso. Mais generoso, sim. É muito generoso. Eles, quer dizer, ainda bem que eu não sou deslumbrada, porque eu chego às escolas e Isabel, vamos já. Quer dizer, uma coisa, ainda bem que eu tenho os pés bem assentos no chão. Sim. Um dia até a brincar, cheguei a casa e disse ao meu pai, que o meu pai é o anti-deslumbramento, quer dizer, está sempre a pôr-nos os pés no chão. Sim. E eu cheguei a casa e disse: ai pai, hoje senti-me o Cristiano Ronaldo. Cheguei a uma escola e os miúdos vieram todos a correr e foi uma excitação. O meu pai: calma, o sucesso é uma coisa efêmera. Eu estou a brincar, mas pronto. Sim. Já vamos falar sobre isso, porque eu acho que é uma questão importante e eu lembrava-me dessa frase do teu pai. Mas achei piada a história do público generoso ou do público fácil. Já me contaste uma frase que te comoveu, não é? A fase da criança com o pai do ABC. Tiveste algum comentário que te deixasse embatucada? E não é fácil deixar a Isabel Zambojá sem resposta. Tiveste algum comentário? Não, às vezes acontecem coisas engraçadas. No final, em maio, os miúdos perguntam coisas incríveis. Em maio, um miúdo perguntou-me: olha, tens marido? E tu disseste: vou ter. E eu que ia ter, achei uma piada. Eu disse assim: não, mas vou ter em julho. Vêem como ela não se perde. Os miúdos ficaram espantados a olhar para mim, mas os professores então... Os professores então ficaram muito mais espantados. Pois, imagino que sim. Não era suposta esta resposta. Imagino que sim. Olha, eu há bocado perguntei-te qual tinha sido a história mais difícil de escrever, mas agora quero-te perguntar qual foi a história que te deu mais gozo, que saiu assim de rajada, quase sem pensar. Se calhar são todas. Diverti-me muito a escrever o Pai Natal que não comia queijo, o Pai Natal das Memórias, que é um Pai Natal... Sim. Que através de um objeto oferece a oportunidade de as pessoas voltarem a viver momentos onde foram muito felizes. E eu diverti-me muito a escrever essa história. É um Pai Natal desdentado, que vive num açucareiro. É minúsculo, vive num açucareiro para matar as saudades da neve. Como vive no açucareiro, é desdentado. Anda sempre em marcha atrás, porque oferece memórias. Quer dizer, eu fiz ali uma coisa tão disparatada. Sim, mas estás a ver, me diverti, mais um livro cheio de mensagens. Eu acho que se há uma coisa que se sente nos teus livros transversalmente, até nas coleções, que são coisas mais nos compositores e nos pintores, que são coisas onde tu tens que fazer muita pesquisa, não é? E mesmo nos próprios saltinhos, mas se há uma coisa que se sente, é muito amor. Que o amor está sempre retratado em doses diferentes, não é? Mas está sempre lá, nos saltinhos de uma maneira, nos compositores noutra e nos teus contos, então, de uma forma incrível. Como é que se escreve o amor na vida? Agora entramos aqui no... Vive-se com amor. É o que eu acho que vivo. Sou uma chata, amo tudo, amo a praia, amo o campo, amo a cidade, amo cinema, teatro, amo literatura. Sou uma pessoa que gosta de muita coisa. Tenho essa facilidade porque acho que me facilita ser uma pessoa mais feliz, apesar de ter as minhas tristezas, os meus medos, como qualquer pessoa. Faz parte do amor também, não é? Mas como o gostar de tanta coisa, acho que me facilita a forma de viver. E achas que e também escreves isso na relação com as pessoas, não é? Porque assim, eu exponho-me completamente sem máscaras. E eu faço com humor a escrita. Não, mas isso e ainda estou a escrever para os pequeninos, que eu mesmo sei os conhecer, eu adoro-os. Quer dizer, eu adoro crianças, adoro. Sim.
Achas que o amor, ainda antes de uma entrevista onde tu disseste uma frase engraçada também, tu achas que o amor é o melhor remédio? Eu pergunto-te isto porque não te vou perguntar se é rir, porque tu rires-te com a maior das facilidades e como nós dizemos entre nós, rires-te de boca escancarada e sem pejo. Achas que o amor é o melhor Acho remédio? que seja o amor de uma relação, seja o amor dos filhos, o amor dos pais, o amor dos irmãos, o amor dos amigos. Quer dizer, sem amor é difícil viver. Não é preciso... Tive muitos anos sozinha, não é preciso... ser feliz, estar acompanhada para ser feliz, não tenho essa ideia. Acho que conseguimos arranjar outras formas de estar preenchidas, amor, não é? estar preenchidos. Sim. Acho que não, isso é a coisa que tu tens é muitos amigos e tu fomentas muito a relação com os amigos e o estar com os amigos, é uma coisa que tu... Porque acho fundamental, quer dizer, porque há tantas prioridades, é sempre tudo tão importante e depois esquecemos no que realidade é importante. Sim. E então dá-me uma grande trabalheira. Mas tu adoras, confessa. Mas eu preciso de me alimentar. Sim. E eu acho que quando nós somos mais catraias, não tanto crianças nem pensamos nisso, ou pensamos de uma forma muito emocional, mas quando somos adolescentes e começamos a ler coisas, achamos que o amor é os romances, não é? Sim. E depois eu acho que a nossa maturidade dá-nos o amor escrito de outras formas, não é? Na amizade, na forma como fazemos as coisas, de amor, os filhos, o escrever, a forma como tu escreves, não é? Sim. Eu acho que o amor não é só... Mas quando somos adolescentes temos aquela versão... É o amor, mas o amor é muito mais do que ter uma relação... Sim. Muito mais, ainda bem. Porque não é fácil ter uma boa relação, portanto, ainda bem que há outros escapes. E por isso é que se calhar também há pessoas que vivem mal com a solidão. Porque eu acho que a solidão só não é solidão negativa quando tu te amas bem, estás bem contigo. E percebes que não precisas ter uma relação para ser feliz ou estar completa, acho eu. Sim. Apesar de ajudar imenso e é maravilhoso. Sim. É a melhor coisa do mundo depois. É com amor. Mas e muitas vezes não existe. Sim, exatamente. E acho que as pessoas, daquela educação que nos dão, a mim não me deram, mas que é normal, que é casar, ter filhos, construir uma família, ser feliz para sempre, e as pessoas crescem com esse sonho e depois não corre bem. Pois, porque assim é um muito conto de fadas. triste. É muito triste. É um conto de fadas, é da Disney. Esse é um conto da Disney antiga. Pois, já nem é assim. Já nem sequer a Disney assim. Olha, eu descobri uma entrevista tua de 2009, imaginem só, 10 anos, em que tu disseste uma frase gira, que eu sei o que quer dizer, mas eu gostava que tu a contasses, a descascasses, que diz assim: na minha família somos todos tradicionais em termos de valores, nos hábitos gostamos de fugir às regras estabelecidas. Conta lá isto, porque se calhar uma criança que nos ouça diz assim: epá, ela se calhar não lava os dentes. Eu por acaso, essa frase, eu lembro perfeitamente dessa frase, porque era o título de uma entrevista, e não estava correta no sentido que eu não disse gostamos de fugir às regras. Pronto, porque nós não é que gostamos, fugimos naturalmente, mas não temos aquela coisa de querer ser diferentes. Pois. E isso irritou-me um bocadinho. Mas fugimos às regras, porque cresci de uma forma muito livre. Os meus pais são pessoas muito livres. Os meus tios, toda a gente que me rodeava, era tudo muito livre, muito descontraído. Cada um vive como quer, sem chatear o outro, claro. E esse respeito, eu acho que tive muita sorte nisso. Deixa de estar por aí. Voltamos já, com The Art of Isabel Zambojal. Toda a gente ouve falar muito do teu pai, mas ouve-se menos falar da tua mãe, que eu acho que é uma pessoa extraordinária. Eu, quando me elogiam o meu pai, eu digo sempre, é porque não conheço a minha mãe. E é verdade, desculpa lá, Mário. Porque a minha mãe... Desculpa lá, Mário, mais uma vez. O meu pai é extraordinário, mas a minha mãe é muito, muito especial. A tua mãe é o que eu chamo um verdadeiro pilar e o respeito que ela tem. É um pilar e é esta... Quer dizer, o meu pai é jornalista, sempre viveu num mundo... à partida mais aberto, mais liberal. A minha mãe era professora primária. Sim. Eu conheço muito bem o MEI agora, porque passo os dias nas escolas. Sim, claro. E sou muito bem recebida pelas professoras, mas realmente é um meio muito mais fechado em alguns sítios. Isso depende de escola, depende de terra, depende de muita coisa. Mas muitas vezes é um meio fechado. E a minha mãe, mesmo tendo crescido na Serra Algarvia,
nasci, depois cresci. Sim. Foi saindo de lá. É uma mulher com uma cabeça extraordinária. Eu nunca ouvi a criticar alguém por viver de uma maneira diferente. Sim. Ou limitar-te a ti, não é? Não vamos entrar em pormenores, mas o que eu me lembro sempre, eu chamo-lhe a avó Gobi, da avó Gobi, é o respeito dela te dar essa liberdade com responsabilidade, mas estar sempre ali. Está sempre ali. Sempre pilar, 82 anos, faz amanhã, mas... Parabéns, avó Gobi! Mas realmente a minha mãe é... Espetáculo. Tenho uma grande admiração pela minha mãe. Sim, eu também. Eu também. Deixa-me entrar aqui noutra área da tua vida que eu acho que é muito engraçada de explorar. A Isabel tem uma casa linda, mas ela é sobretudo linda porque está cheia de coisas. Está cheia de coisas que ela recupera da rua, que recuperaste da família. Tem uma coleção enorme de globos terrestres dos mais diversos tamanhos e feitios e cores e sei lá de quê. Tem máquinas de escrever que eram do pai ou que ela foi buscar a não sei aonde. Ela diz de si, tu dizes de si própria que és a rainha da pechincha porque arranja sempre umas coisas extraordinárias por um preço absolutamente incrível, e não pensem que isto é por uma questão de poupança, de todo. Mas eu queria te perguntar, tu achas que este gosto pelo antigo, pelas velharias, é uma coisa completamente consciente, porque não se pode ir na estrada com ela, que se ela vir um móvelzinho, uma cadeirazinha, temos que parar. Ainda hei-te mostrar o sofá que eu encontrei agora. E eu não vos vou contar a história das botas mágicas, porque isso é outra história. Mas tu achas que este gosto pode ter a ver com as histórias que tu imaginas? Tem a ver com histórias. Quando as pessoas chegam à minha casa, esta cadeira é linda. Porque eu encontrei ali, fiz no dia que... Quer dizer, não é fui à área, ou fui aqui e comprei. Pois. Pronto. As coisas têm uma história e como tenho uma casa grande, as pessoas começaram... E como as pessoas vão herdando coisas, vão-me dando. Podem imaginar. E como eu adoro coisas antigas... Também gosto de modernas. Sim. Mas são coisas... É assim, mais uma vez, as coisas aconteceram na minha vida. Eu costumava dizer, não gosto nada de coleções. Aquelas coisas que eu tinha a mania de dizer coisas, já não posso dizer nada, esta boca já não se abre a dizer nada, porque eu engulo tudo. Não gosto nada de coleções. Acho uma obrigação. Agora a pessoa é obrigada a comprar globos, é obrigada a comprar máquinas de escrever. Pois ela diz isto assim com este tom. Sim, ok. Não gosto de nada. E, de repente, no outro dia um miúdo contou, porque eu não tenho coragem de contar, tenho 60 e tal globos. Tenho não sei quantas máquinas de escrever e que são objetos que eu acho lindos. São lindos mesmo. E as coisas foram aparecendo. Achas que isso também te dá uma espécie de um conforto de casa? Dá-me muito conforto. Pois. Porque eu acho que é o que se sente em tua casa, que é uma grande misturada, mas muito bem misturada, é isso. A pessoa sente-se muito... A casa é grande, não é? E podia ser uma casa muito desconfortável, porque é grande, mas tu é uma casa feita de histórias. Sim. Poucos são os móveis que eu comprei naquela casa. Claro que comprei um sofá, ou outro mais confortável. O colchão da cama, que encontrei no lixo. Mas há muita coisa, mas 80% das coisas, sim. Eu acho, estou a exagerar um bocadinho, mas muitas mesmo, estou-me a lembrar no meu quarto, a única coisa que eu comprei foi a cama. O resto foi tudo. Um móvel deste, um outro daquilo, um cabide da rua, que por acaso é lindo, outro candeeiro, não sei o quê. As coisas foram... Sim. Outro que era de uma amiga minha, que mudou de casa. Eu gosto de aproveitar. Sim. Também gosto muito desta coisa de reciclar. Sim. E gosto muito de que as coisas andem. Sim. Não gosto de ter coisas paradas. Eu acho que a maior guerra que eu tenho com a minha filha, quase a única neste momento, que já tem 23 anos, é Maria dá, Maria tira. Pois. Não usas, dá. Claro. Há pessoas que precisam, há pessoas que gostam. Mesmo que não precisem, gostam de ter coisas novas. Sim, exatamente. Portanto, põe as coisas a andar. E é bom, eu acho que faz muito bem. Eu acho que faz muito bem às casas. Pronto. É a minha guerra com ela. Espaços, faz muito ando bem. sempre com sacos, sempre. Parece sempre. Ando sempre com sacos para cima, com sacos para baixo, ando sempre de um lado para o outro cheio de sacos. Fora a tua agenda, que é sempre preenchidíssima. Também é. Tu tu assumes-te como uma fazedora ou como uma realizadora. É isso que te move? Sou fazedora, porque estou sempre a inventar, mas também estou a tentar fazer menos e sentir mais. Uhum.
acho que a pessoa na vida não tem que fazer sempre tudo da mesma maneira. Sim, sim. Podemos ir experimentando outras eu lembro-me coisas. de uma frase que tu me disseste um dia, e muito acertadamente para a altura em que era, que foi: as coisas não podem estar sempre no reino das ideias. Chega uma altura pois, em sim. que há que fazer. Não, isso há eu faço. Há que concretizar. Isso eu faço, mas eu estou sempre... Pronto, isso eu... Não, porque há muita gente que tenho uma ideia, tenho um projeto. Um projeto já é uma palavra que me irrita. Sim. Porque não passa dali, são projetos. Há pessoas que têm projetos e vivem com projetos. Tens toda a razão. Quer dizer, faz. Isso é uma coisa engraçada. Mas já reparaste que mesmo... Olha, eu falo do meu projeto de Mercarte. Já não é um projeto, não é? Já é uma cena. Claro, uma grande cena. Já é uma Parabéns cena. mesmo. Já é uma cena. Mas tens toda a razão. Porque projetar é imaginar e fica coisa... ali. Pois Quer dizer, e assim, e pensam que é fácil porque tu és filha de... ou não sei. Não foi. Olha, tu és mesmo esperta. Tenho dias. Pois é, aquela coisa do projeto fica ali projeto, quer no dizer... reino do projeto, não é? Pronto, é assim, tem que se fazer. Eu nisso acho que sou mesmo uma fazedora. Acho que ponho mesmo as coisas a andar. Achas que isso te ajudou a crescer? Essa característica que tu conseguiste reconhecer em ti, achas que isso te ajudou a crescer? Acho que sim. Quer dizer, os livros ajudaram-me mesmo. O trabalho da publicidade é um trabalho de bastidores. Sim, sim. O trabalho da escrita é um trabalho de exposição. Sim, completamente. E portanto, eu tive que crescer. Apesar de eu já, há uns anos atrás, era mais fácil para mim expor-me que agora. Agora estou mais medrosa. Estás mais medrosa? Estou. A sério? É estranho, estou numa fase mais medrosa. Mais Tenho mais medo da maldade. Se calhar sinto a responsabilidade. Há coisas que te incomodam muito nos seres humanos. A maldade incomoda-me imenso. Sim. Eu odeio a maldade. Eu sei que há outra. Conta lá, a outra. A inveja. A inveja, pois tem a ver com maldade. Pois tem. Tenho medo. Tenho medo da maldade e da inveja. Pronto, quando andam juntas. Sinto-me frágil. Pronto, sinto-me frágil. Então, olha, isso leva-me à pergunta que tu há bocado andaste por lá. Sem papas na língua, tu és uma escritora com sucesso. Estamos sim, não é? Não sim. Consigo dizer, a minha humildade não me permite. Como é que se lida com o sucesso? Eu não dou muita importância ao sucesso. A sério, não me levo assim tão a sério. Não me levo mesmo. E mas não dou, assim, mas incomoda-te, mas ao ponto de uma coisa é não levar a sério, outra coisa é incomodar-te. Não, fico contente. Ok, boa. E fico contente e orgulhosa mesmo. Claro, tens que ficar. E fico porque durante muitos anos eu escrevia, mas trabalhava nas agências, portanto eu escrevia para o caixote, como eu costumava dizer, porque como não ia às escolas, as coisas não aconteciam, os livros estavam na livraria durante 2 meses e depois desapareciam, iam para a prateleira lá no fundo, eu não era conhecida. Pois. Portanto, e quando comecei a ter tempo para ir às escolas, os livros começaram a sair dos caixotes, que eu até costumava dizer a brincar, não sei como é que eles não estão todos amarelos. Porque esgotaram coisas que já tinham sido escritas há alguns anos. E a verdade é que sou bem recebida nas escolas, não... Muito bem recebida mesmo. Sim, e claro que fico feliz e orgulhosa comigo, porque foi uma coisa de muito trabalho, muitos anos, e muita persistência. Pois. Portanto, acho que tenho que ficar orgulhosa. Isso é uma coisa que eu acho que também é importante dizer, que é, muitas vezes, quando se sonha em ser escritor, há uma parte de ser escritor que as pessoas não põem no prato da balança, não é? Não é qualquer pessoa que anda de les a les a falar para não sei quantas escolas. É muito cansativo. É muito giro, cansativo. mas é muito cansativo. É assim, eu tenho, se calhar, a vantagem ou a desvantagem. A realidade, eu não sonhei ser escritora. Eu, de repente, estava a acontecer. Pois. E depois começaram-me a convidar para coisas. Está bem, mas de qualquer maneira... Sim, é uma vida muito dura. É uma vida dura. É uma vida muito dura. Exatamente. Acordas às 6 da manhã, porque às vezes tens que apanhar o comboio às 7, porque tens uma escola às 9 horas no norte e tens que ir muito cedo. Claro. Agora já, eu antes ia sempre, às vezes, no comboio das 6, das 7, para o Porto, à hora, às 6, às 7, às 8. Eu saio. E agora já não, porque não dormia a noite toda, sempre com medo de perder o comboio. E agora vou sempre na véspera. Mas tenho sempre a mala feita. Uma pessoa expõe-se, não é fácil. Claro. 5 sessões, 3 sessões. É cansativo, claro que é cansativo. Mas agora que não vou há bastante tempo, porque estive de férias, portanto não vou desde maio, tive de férias, os miúdos é que tiveram de férias. Já estou cheia de saudades. Já estás cheia de saudades. Já estou cheia de saudades. Olha, tu que lidas com os miúdos já há uns bons anos, crescer custa, não custa? Crescer custa. É assim, crescer custa, mas eu ainda acho que custa mais
conseguires manter uma parte tua criança. Era isso que eu te ia perguntar. Tu achas que os miúdos hoje em dia têm mais oportunidades, têm as mesmas oportunidades? Eu não acho nada aquelas coisas. Estas gerações estão perdidas. Eu não acho nada. Os miúdos, há miúdos, é como os adolescentes. Quer dizer, eu às vezes ia a sítios, era igual quando eu era adolescente. E eu via as conversas das amigas das minhas filhas, eram a mesma coisa. Pois. Claro que agora estão mais agarradas aos ecrãs. Pronto, tem essa grande diferença. Sim, mas elas divertem-se, elas vão dançar, elas falam, elas têm namorados. Não há, na essência, sim. Pelo menos este grupo, que não é único, é um grupo normalíssimo, é a mesma coisa. Pois. Claro que depois, como sempre houve, há grupos diferentes. Claro que eu acho que há uma coisa diferente nos nossos tempos, que é a rapidez que as coisas acontecem. Que é estar sempre ligado aos mails, estar sempre contactável. Sim. E isso aí eu acho que muda a vida das pessoas, em qualquer geração. Sim. Mas não achas que também para eles já cresceram aí, Isabel? Mas estão sempre a ser solicitados. Os miúdos cada vez se concentram menos. Isso os professores dizem e é verdade. É verdade. É difícil, os miúdos não estão concentrados. Eu acho que tem a ver também com os pais. Sim, nós pais atendermos o telefone, estarmos a falar e a guiar. Quer dizer, há sempre coisas. Estamos a dar uma referência. Não há paz. Não há silêncio. Em qualquer sítio que se vá tem que ouvir-se música, tem que ser... É verdade. Não há silêncio, que é uma coisa maravilhosa, o silêncio. Podes crer. E eu acho que isso se nota nos miúdos, claro, que são umas esponjas, mas nota-se em todas as idades. Eu acho que se devia decretar, não por decreto, mas eu acho que era muito importante que as famílias tivessem uma... Eu estou a tentar implementar isso na minha. Ainda não consegui. Consegui com o mais velho, mas ainda não consegui com o mais novo. Que é tu teres uma semana que fosse por ano, sem tecnologia, para haver esse silêncio, para haver esse espaço de contemplação, do que for, nem que seja barulho, mas barulho familiar. Se conseguires 2 dias já és fantástica. Já sou fantástica. É difícil. É muito difícil, muito difícil. É difícil. Olha, estamos a chegar ao fim, mas eu queria te fazer ainda 2 perguntas. Achas que este grande saltinho na tua vida te transformou de alguma maneira? Muita. Uma coisa maravilhosa que me aconteceu. Porque publicitária, nós ficamos velhas. Nos escritores, ficamos experientes. Exatamente. Depois, publicitárias, temos que trabalhar em equipa. Na escrita, sozinhos. E em todo lado. E nos dias de hoje, é ótimo tu poderes trabalhar. Como publicitária também trabalho. Já podes, mas... Sim. Mas isso é uma coisa... É assim, há uma coisa que a escrita me dá, que para mim é a melhor coisa. É nunca me sentir sozinha. Isso aí eu estou em hotéis, durmo muitas vezes em hotéis. Sim. E eu nunca estou sozinha. Nos transportes, eu faço grandes viagens de trabalho, como sabes, de 14 horas, e eu estou sempre bem com o meu computador. Não importa nada de ir fazer uma viagem de 14 horas de avião. De comboio até, já estou a chegar a Aveiro, que chatice, precisava de mais 2 horas. Não, e depois o contacto com os miúdos, que no meu caso é o Mercarte, contacto com artistas jovens, eu acho que nos rejuvenesce. Completamente. Até porque nós adultos ficamos muito chatos, mas isto não é só na nossa idade. É sempre as mesmas preocupações, é sempre as mesmas conversas, somos muito pouco surpreendentes. E eles são maravilhosos. Perguntam-me se eu pinto o cabelo, por exemplo. Eu adorei essa do pintas o cabelo. Perguntam-me assim as coisas mais surpreendentes. O que é que te falta por fazer? Falta-me fazer muita coisa, mas como eu não tenho... Pronto, há aquela frase, não faças planos para a vida, que a vida tem planos para ti. E eu gosto muito de andar assim ao sabor do vento, acho que também é uma coisa muito boa. Sempre com... Não sou assim completamente inconsciente. Sempre com os alinhavos. Sim. Dou uns alinhavos... Sim. Mas não cozo à máquina. Sim. Deixa assim, só para seguir. E gostava de transformar um conto meu numa série ou num filme de animação. Era uma coisa que eu gostava de ver. Acho que era um próximo passo para o meu trabalho. Acho que era assim, dentro da escrita. Escrever um livro para gente crescida não é um sonho. Se acontecer, acontece. Mas não é um sonho. Muito bem. Então, olha, a última pergunta que eu tenho para ti é... Conta lá esta história do salame de chocolate. Salame de chocolate. Sim, porque eu sei que houve um aniversário teu onde eu estive. É verdade. É verdade. É assim, eu adoro chocolate.
Aliás, a minha família toda, isto é uma herança. Isto é muito difícil resistir ao chocolate e aos 70%. Mas pronto, já como os 70% a ver se acaba um bocadinho, mas pronto. E quando eu fiz 50 anos, fiz uma grande festa e tinha que haver um grande bolo. E eu não apetecia gastar uma fortuna num bolo, depois as pessoas não comem, muitas vezes. Exatamente. E sai caro. Eu não gosto, acho que não sou nada agarrada, mas há coisas que me custa muito desperdiçar. E deitar um bolo, não sei quantos quilos, para o lixo, era uma coisa que me ia custar. Então tive uma ideia, que era fazer um salame de chocolate gigante. O salame devia ter mais de um metro, tinha de certeza. Mais de 1 metro, tinha. O salame tinha, não sei se tinha 1,5 metro ou 2 metros, não sei. Eu fui fazendo vários salames ao longo dos dias, pus as amiguinhas todas a partirem bolachas e a fazer salames. As amiguinhas foram fazendo salames e depois, no dia da festa, juntámos os vários salames e pusemos 50 velas de uma ponta à outra. E eu achei que tinha tido uma ideia maravilhosa, porque realmente o que faz sentido é teres um bolo comprido, como se fosse a linha da vida, e não andar com a cabecinha à roda a apagar velas. Porque a pessoa, quando apaga de uma ponta à outra, vai pensando nas várias fases da vida até chegar à idade. Quando a minha mãe fez 80 anos, repeti a graça, fiz um bolo ainda maior, com 80 velas, e foi muito bonito vê-la apagar. Conseguiu apagar as 80? Conseguiu. Ali. E vê-las assim, de uma ponta à outra da vida, parece que é assim, o tempo da nossa vida. Isso é lindo. É, que é bonito. Portanto, copiem a ideia que funciona. Além disso, não sai caro e toda a gente pode trabalhar uns dias antes, porque o salame aguenta imenso tempo no frigorífico. No congelador, no congelador, não é preciso stress. Uma semana vais fazer de salame para a festa. Olha, Isabel, muito obrigada. Obrigada. Eu só queria acrescentar que eu vou dizer isto no fim, mas aproveito para dizer. Há ilustradores do Mercarte como o João Fazenda, a Inês da Fonseca. Provavelmente estou a ser desmemoriada porque são 92, que eu não me lembro, mas houve vários que foram sugeridos pela Isabel e que fizeram um ótimo trabalho. Olha, obrigada por estares connosco. Olha, e parabéns por este projeto maravilhoso. Mas isto hoje é sobre ti. Isto é lindo. Acabamos com um docinho e vamos embora. Obrigada, Isabelinha. Obrigada, Alexandra. A Isabel Zambojal já escreveu cerca de 80 histórias que hoje em dia se espalham pelas bibliotecas de muitas casas. A mais recente, Napoleão Benjamin Pirueta, vai entrar nas livrarias no início de outubro. E eu, apesar de adulta por fora, não vou querer deixar de a ler. Graças à sua imaginação, muitos ilustradores têm dado primeiros passos, passadas mais seguras ou aventuraram-se para fora de pé. Alguns deles fazem hoje parte do Mercarte. The Art of Isabel Zambojal é uma produção Mercarte. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios Display Sound Lab, em Lisboa.